Hoje, 13 de maio de 2016, completam-se 128 anos da assinatura da Lei Áurea, que extinguiu formalmente a escravidão no nosso país. Porém, o que temos a comemorar nesse 13 de maio de 2016? Primeiro, é importante lembrar que o processo de abolição da escravatura nesse país foi pensado milimetricamente para manter todos os privilégios da elite que se lambuzou por quase 4 séculos da história deste país sobre um dos regimes mais perversos que a humanidade produziu. E todo o processo abolicionista foi pensado para manter esses privilégios do latifúndio dos grandes senhores que, de certa maneira, mandam nesse país até os dias de hoje. Criaram o fim do tráfico negreiro em 1850, combinado com a Lei de Terras, que já garantia que todos aqueles que usufruíam da terra passavam a ser donos. E a partir daquele momento, todos que queriam adquirir terra teriam que comprar essa terra. Como que aqueles que foram escravizados, sem nenhum tipo de renda, de remuneração, poderiam ter acesso à terra? A lei do sexagenário, a lei do ventre livre, todas as leis pensadas para pensar um processo lento, gradual e seguro para produzir uma abolição segura que mantivesse os privilégios dessa elite. Além disso, essa elite, inspirada na Europa com o racismo científico, pensou também que o grande contingente de negras e negros que atingia a população brasileira era um empecilho para o desenvolvimento desse país. Portanto, era necessário ter uma política de embranquecimento da sociedade brasileira. E aí houve um grande processo de incentivo às imigrações europeias para tanto ocupar os espaços de trabalho na lavoura como no processo de industrialização desse país. Esse projeto de faxina étnica que queria eliminar a população negra da sociedade brasileira produziu um verdadeiro abismo econômico, social e cultural que se arrasta até os dias de hoje. Se a gente pensar os grandes momentos da história desse país, a independência, o fim da escravidão, a nova república, a proclamação da república, o Estado Novo, a ditadura civil e militar e o processo de redemocratização do país, todos momentos históricos importantes, mas que sempre manteve o privilégio de uma elite que se perpetua no poder há mais de 500 anos, desde o processo de colonização desse país. E nós estamos vivendo um momento muito peculiar da nossa conjuntura, onde essa democracia que surgiu há tão pouco tempo, nesses últimos 30 e poucos anos, começa a sofrer um forte abalo. Uma democracia frágil porque mantém os privilégios dessa elite e não garantiu de fato que as periferias tivessem acesso à dita cidadania. O estado de bem-estar social ainda é algo a ser conquistado nessa sociedade. A periferia não vivenciou ainda plenamente a democracia, porque os seus direitos são aviltados cotidianamente, seja com a ação repressora do Estado, seja com a ausência de uma educação, de uma saúde, de um transporte público, gratuito e de qualidade. E nesse momento que nós estamos vivendo, um dia após o golpe institucional que foi dado no nosso país, o que nós assistimos é um verdadeiro horror, porque não aponta nenhuma perspectiva de melhoria real para a qualidade de vida da nossa população. Pelo contrário, as poucas conquistas que nós tivemos no último período hoje estão ameaçadas. Como, por exemplo, uma das conquistas que nós tivemos nessas últimas década e meia foi a criação da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, que já tinha sido extinta com a adequação da Secretaria de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, mas que numa canetada agora nem esse espaço está mais garantido.
estará hoje submisso dentro de um guarda-chuva da Secretaria de Justiça e Cidadania, que está encabeçada por um dos maiores fascistas desse país, que é o senhor Alexandre de Moraes, que vem, nos últimos anos, usando todo esse aparato repressor do Estado de São Paulo para perseguir professores, para perseguir estudantes que lutam por uma educação pública gratuita de qualidade, que lutaram contra o aumento do transporte e que agora lutam pela implementação da CPI da merenda. É esse sujeito que estará à frente da Secretaria do Ministério da Justiça e que terá como guarda-chuva as políticas de igualdade racial, de mulheres e de direitos humanos. Então, nós estamos diante de uma possibilidade de um grande retrocesso. No Ministério da Educação assume Mendonça Filho, que é do Democratas, o mesmo que entrou com Madin no STF para tentar derrubar a política de cotas no nosso país, que é a favor da escola sem partido, que tenta tirar do espaço da escola como um espaço de produção de conhecimento e de sociabilização e também de conhecimento político e cidadania por parte da população. Então, nós estamos diante também de um processo genocida da nossa população que vem se aguçando nas últimas 2 décadas. E com o acirramento da crise econômica, a tendência é que aqueles que estão com numa situação desfavorável sejam os primeiros atingidos por essa crise política e também econômica. Então, a nossa população negra está numa condição de extrema desvantagem que se arrasta ao longo das últimas décadas, dos últimos séculos, e com esse momento político que nós estamos vivendo, a tendência é que isso piore. Mas, para não dizer que não falei das flores, aonde surge a opressão, também surge as formas de resistência. E a negrada vem mostrando diversas formas de resistência, assim como a luta lá no processo escravocrata, nos navios negreiros, nas senzalas, formando quilombos pelas matas, seja no processo pós-abolição e no período recente, através do movimento social negro, através dos movimentos culturais e agora também através da luta, tanto na universidade quanto nos movimentos sociais, nos movimentos culturais e movimentos periféricos. Os movimentos sociais mais ativos na sociedade hoje têm como sua base social a população negra formada por negras e negros. E é essa população que vai ser capaz de construir uma alternativa política para esse país, onde a gente possa de fato combater o racismo, o machismo, a homofobia e qualquer tipo de opressão. Teremos tempos difíceis pela frente, mas não podemos abrir mão dos nossos espaços de luta e nem abrir mão das poucas conquistas que nós tivemos no último período. É um momento de resistência, é um momento de luta e é um momento da gente se juntar forças para resistir e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. Tamo junto.